Capítulo 211 Jogo de mentiras. Com um pouco de decepção, Sun-Yi percebeu que todos os tipos de atividades físicas estavam fora de questão. Não apenas porque Fia ia ganhar todos os malditos jogos, mas também porque Cassie não podia participar da maioria. Se esse fosse o caso, teriam que optar por uma batalha de inteligência, em vez disso. Depois de pensar por um tempo, ele fez alguns preparativos e se dirigiu aos companheiros com um tom travesso. Certo, vamos fazer outra competição. Desta vez, será um desafio para suas mentes. Sun-Yi fez uma pausa por alguns momentos e depois sorriu. E para apimentar as coisas, desta vez, haverá um prêmio. O vencedor receberá isto. Com isso, ele tirou de trás das costas o fragmento da alma ascensionada que havia obtido do carniceiro Carapaço e mostrou a todos. O belo cristal brilhava com uma luz etérea e sedutora. Exceto por Nepis, que estava descansando com os olhos fechados, todos olharam para o fragmento com muito interesse. Sun-Yi sorriu. Claro, eles estavam interessados. Afinal, era muito raro ver um desses. Ele realmente não tinha uso para isso no momento, embora. E tornar a equipe mais forte, por sua vez, aumentaria suas próprias chances de sobreviver à expedição. Então, se separar do fragmento não era tão prejudicial. Especialmente se pudesse se divertir em troca. Hefei foi a primeira a falar. Quais são os termos da competição? Sun-Yi guardou o cristal antes de responder. E é muito simples. Vou dar um enigma e a primeira pessoa a responder corretamente vence. O que acham? A caçadora olhou para ele com dúvida e deu de ombros. Parece chato. Mas tudo bem, vamos jogar. Sorrindo, Sun-Yi ordenou que a sombra se separasse dele e colocasse a pedra comum nela. Então, ele se virou para Efia e disse, ouça com atenção. Imagine que nós dois, minha sombra e eu, estamos de posse de um tesouro raro. Um de nós é um desperto honrado extremamente atraente que não pode mentir, enquanto o outro é um demônio vil, feio e estúpido que nunca diria uma palavra de verdade. Mas você não sabe qual é qual. Hefei sorriu. Quer dizer, não é óbvio? Sun-Yi piscou. Cala a boca. Além disso, é uma situação imaginária. Certo? De qualquer forma, você tem que descobrir qual de nós está escondendo o tesouro. Se conseguir, receberá o tesouro. Se não, o demônio o matará. Você só pode fazer uma pergunta, seja para mim ou para a sombra. Entendeu? A caçadora riu e exibiu seus músculos. Posso apenas arrancar a resposta de você na porrada? Sun-Yi observou a figura vigorosa dela por um momento a mais e depois sorriu. Pode. Aliás, você está morta. Hefei encarou-o perplexa. O quê? Por quê? Ele deu de ombros e olhou para ela com desdém. Eu não disse que você só pode fazer uma pergunta. Bem, quem te mandou perguntar se pode me bater ou não? Que maneira estúpida de desperdiçar uma pergunta. Enquanto a caçadora indisciplinada lançava olhares fulminantes em sua direção, Sun-Yi virou-se e disse, próximo. Kai sorriu desculpando-se para Efia e se aproximou dele. Certo, Nid. Qual é a sua pergunta? Considere que nossos papéis podem ter mudado desde a última rodada. O jovem encantador fez um gesto em direção ao mármore sob seus pés e se dirigiu à sombra. De que cor é a pedra que estou apontando? Como Sun-Yi esperava tal reviravolta, a pedra comum respondeu imediatamente com a voz mais profunda que pôde reproduzir. Branca. Kai olhou para Sun-Yi com um sorriso triunfante e disse, então. Eu ganho. A sombra é obviamente o desperto honrado. Sun-Yi sentiu. Você realmente descobriu qual de nós é um mentiroso sujo. Surpresa. Era eu. No entanto, essa não era a tarefa. A tarefa era descobrir qual de nós está escondendo o tesouro, e você já usou sua única pergunta. Então. Desculpe, amigo, mas você também está morto. Sentirei muito a sua falta. Nesta situação hipotética. O arqueiro charmoso suspirou e olhou para ele com censura. Sun-Yi levantou as sobrancelhas. O quê? Por que está me olhando, assim? Agradeça por eu ter permitido que você jogasse. Com seu defeito, você é como um trapaceiro ambulante no que diz respeito a este jogo. Ele fez uma careta e acrescentou, na verdade, o simples fato de você afirmar que tem um defeito é um insulto para nós, pessoas verdadeiramente defeituosas. Kai hesitou por um instante e foi sentar-se perto de Efia.
Sun-Yi teve que conter o riso quando percebeu que a caçadora barulhenta reagiu a estar tão perto do corpo divino do jovem encantador praticamente da mesma forma que ele próprio às vezes reagia a ela. Tire a cabeça do lixo. Pensamentos puros, Efi. Um sorriso largo ainda se formou em seu rosto. Balançando a cabeça, Sun-Yi virou-se para chamar o próximo participante, mas Kai de repente falou, interrompendo-o, você não está totalmente certo, sabe? Disse ele gentilmente. Sun-Yi arqueou uma sobrancelha. Sobre o quê? O arqueiro olhou para baixo antes de responder. Sobre o meu defeito. Sim, não é um fardo tão pesado quanto muitos outros têm que carregar. Mas ainda é uma maldição. Do que ele está falando? É quase inteiramente como uma segunda habilidade de aspecto. Olhando para Kai com uma expressão duvidosa, Sun-Yi perguntou, é mesmo? Como, exatamente? Por favor, explique. Porque eu realmente não consigo pensar em uma situação em que esse seu defeito possa ser um fardo. O belo jovem ficou em silêncio por um tempo e então olhou para Sun-Yi com um sorriso triste. Imagine ouvir a pessoa mais importante para você em todo o mundo dizer que te ama, apenas para perceber que ela não ama. Imagine ouvir as palavras de incentivo do seu amigo, apenas para entender que ele secretamente deseja que você caia e queime. Ele suspirou. A ignorância é uma benção, Sun-Yi. Depois de retornar do meu primeiro pesadelo, tive que aceitar o fato de que a maioria das pessoas em minha vida não eram quem eu pensava que eram. E que o que se escondia atrás de seus sorrisos era feio e cruel. Kai fez um gesto para si mesmo disse, por causa de quem eu sou. E como eu sou. Sempre vi um turbilhão de pessoas ao meu redor. Mas depois de conhecer seus verdadeiros rostos, eu não pude. Bem. Vamos apenas dizer que, se eu tivesse a escolha, preferiria ter ficado cegamente feliz com a verdade para sempre. Ele ficou em silêncio. Droga. De repente, Kai sorriu. Mas é por isso que eu gosto tanto de passar tempo com você. Sun-Yi. Não importa quão bizarro seja o que você diz, é sempre verdade. Eu nunca conheci alguém tão estupidamente honesto quanto você. É muito refrescante. Sun-Yi se mexeu desconfortavelmente. Ele acabou de me chamar de estúpido. Agora ele meio que sentia a pena de zombar do jovem encantador sobre seu defeito. Talvez fosse útil para alguém como Sun-Yi. Mas para uma pessoa como Kai, que sempre atrai o pior tipo de atenção das pessoas, poderia ser realmente incrivelmente doloroso. O feitiço sabia o que estava fazendo. Ele sempre acertava no seu ponto mais vulnerável. Droga de feitiço. O Sekutsu deve ter sido o pior tipo de bastardo doente e o ... Capítulo 212, Cavaleiros e Patifezu. Certo. Um dia, Kai inevitavelmente aprenderia que Sun-Yi não era tão honesta quanto ele o considerava, mas até então, fazer o arqueiro ingênuo acreditar nessa noção ridícula era bastante benéfico. Virando-se com um pouco de constrangimento, Sun-Yi olhou para Caster e chamou, próximo. O orgulhoso legado estava olhando para Nightingale com uma expressão pesada. Ouvindo a voz de Sun-Yi, ele hesitou por um momento e então balançou a cabeça. Parecia que Caster não queria jogar o jogo dele. Sun-Yi também estava repentinamente e dolorosamente consciente de que, entre os 6 deles, 4 pessoas compartilharam abertamente seus defeitos com o resto, seja por necessidade ou por confiança. Apenas 2 não o fizeram. Um dos 2 era Sun-Yi, e o outro era Caster. Sun-Yi sabia por que ele estava escondendo seu defeito de todos. Mas qual era o motivo do filho orgulhoso? Isso meio que ia contra toda a sua persona honrada e confiável. Com quanta devoção ele agia em relação a Nepis e ao coorte, era estranho vê-lo guardando segredos. Será que o motivo dele era o mesmo de Sun-Yi, uma vulnerabilidade terrível que o defeito revelaria? Ou havia algum outro motivo? Talvez ele não confiasse nos membros do coorte tanto quanto tentava fazê-los pensar. E se assim fosse? Por quê? Com um encolher de ombros, Sun-Yi deixou Caster em paz. Não havia motivo para demorar nesses pensamentos agora. Até que ele tivesse mais informações, qualquer conclusão que pudesse tirar seria inútil, de qualquer maneira. Olhando para Cassie, ele sorriu e disse, Ei, Cass. Quer tentar? A menina cega hesitou por um instante e então se aproximou lentamente dele. Enquanto ela se aproximava, Sun-Yi não pôde deixar de pensar em uma conversa que teve com ela no passado distante. Naquela época, Cassie lhe dissera que o conhecimento poderia ser a coisa mais pesada do mundo. O fardo de seu defeito
Embora completamente diferente do de Kai, era ao mesmo tempo estranhamente semelhante. Ambos ansiavam pela felicidade da ignorância, mas estavam condenados a sempre suportar o peso esmagador do conhecimento, indesejado. Quando Sun Yi pensou sobre isso, ele percebeu que todos os membros do coorte estavam conectados uns aos outros por fios invisíveis. Muitas coisas sobre eles eram como reflexos, simultaneamente iguais, mas também completamente opostos. Como o fato de que ele não podia contar mentiras, enquanto Kai não podia ser enganado. Ou o fato de que Nepis era como a luz do sol, enquanto ele era feito de sombras. Cassie não podia ver, enquanto ele basicamente tinha 2 pares de olhos. A estrela da mudança sonhava em destruir o feitiço do pesadelo, mas Efi sonhava em transformá-lo em seu paraíso. E por aí vai. Seriam esses os fios do destino? Ou ele estava apenas fazendo conexões vazias porque era isso que os humanos tendiam a fazer? Pensando bem, só Custer não parecia estar conectado a nenhum deles de uma maneira significativa. O que era isso? Cassie sentou-se perto de Sun Yi, tirando-o de seus pensamentos. Ele forçou um sorriso. Ah, certo. Como eu disse, os papéis podem ter se invertido. Então, qual é a sua pergunta? Cassie sorriu e fez um gesto para a sombra. Minha pergunta é, se eu fosse perguntar ao Sun Yi qual de vocês tem o tesouro, o que ele diria? Sun Yi hesitou por alguns momentos e deu à pedra como um comando mental para falar uma das respostas que ele havia sussurrado para ele antecipadamente. Com a mesma voz comicamente grave, a sombra pareceu falar, ... A sombra tem. Cassie assentiu e se virou para Sun Yi com uma alegria sutil em seu rosto requintado e semelhante a uma boneca. Sun Yi, você tem o tesouro. Com isso, ela estendeu a mão esperançosamente. Com um suspiro decepcionado, Sun Yi colocou o fragmento de alma ascensionado em sua palma e disse com uma voz apática, parabéns. Você ganhou. Ótimo trabalho, Cassie agarrou o fragmento e riu. Enquanto isso, Hef inclinou-se para a frente com um olhar confuso. O quê? É isso? Ela olhou para a menina cega com espanto e perguntou, como diabos você fez isso? Cassie sorriu e esmagou o fragmento em seu pequeno punho, absorvendo a essência da alma. Então, ela balançou a cabeça e disse, é simples, na verdade. Não importa quem você pergunte sobre a resposta da outra pessoa, a resposta dele será sempre o oposto da correta. Isso ocorre porque o desperto teria que dizer a verdade sobre a mentira, enquanto o diabo teria que contar uma mentira sobre a verdade. Você entende? Hef pensou por um momento e depois balançou a cabeça. Não. Todas as palavras que você disse parecem familiares, mas eu não entendo nada. O que você quer dizer? Cassie riu. Bem, você deve pensar sobre isso no seu tempo livre. Ou, sabe, apenas dê uma surra no Sun Yi da próxima vez que ele decidir provocar você com esses enigmas. Com isso, ela se afastou, bastante satisfeita consigo mesma. Sun Yi observou a partir de boca aberta. Ela realmente disse isso. Enquanto isso, a caçadora perplexa encarava Sun Yi com uma expressão carrancuda. Eu posso fazer isso da próxima vez. Ele empalideceu. Qual é? Isso foi uma competição honesta. Não seja uma má perdedora. Hef sorriu ameaçadoramente. Chateada? Vamos ver qual de nós vai ficar chateado quando eu acabar com você. O que? Que tipo de chateação ela quer dizer, eu me pergunto. Espere, não. Por quê? Eu me perguntaria isso? Levantando-se, Sun Yi lançou um olhar a Hef e bufou. Quem vai acabar com quem? Não se iluda, vara de feijão. Com isso, ele se afastou com desdém claramente escrito em seu rosto. Seu passo, no entanto, era suspeitosamente apressado. Um tempo depois, o dia estava chegando ao fim. Algumas das memórias já haviam se restaurado, então quase todos estavam vestindo suas roupas e armaduras. O que, até onde Sun Yi estava preocupado, era uma pena real. Do ponto de vista puramente estético, é claro. No entanto, algo mais atraiu sua total atenção. Na extremidade mais distante do arco de mármore, Nepis e Custer estavam de pé, um de frente para o outro, com espadas afiadas nas mãos. Eles estavam prestes a se enfrentar. Capítulo 213, Santos da Espada. Quando Nepis estava ensinando Sun Yi a usar a espada, ele nunca tinha sido bom o suficiente para ser seu parceiro de treino. Quando ele aprendeu o suficiente para ser útil em uma luta de treinamento,
A frágil aliança deles já havia se quebrado e se despedaçado. Então, além daquela curta altercação nas encostas sombrias do túmulo cinzento, eles nunca realmente cruzaram espadas um com o outro. Agora, pelo visto, a Estrela da Mudança encontrou um parceiro de treino confiável. Caster não apenas substituiu Sun-Ni como seu braço direito, mas também assumiu os papéis que Sun-Ni havia sido relutante ou inapto a assumir. Bem, bom para eles. Quando as memórias do grupo estavam perto de serem totalmente restauradas, Nepis e Caster se moveram para a extremidade mais distante do arco branco para praticar. Agora, eles estavam de pé um diante do outro, prontos para começar. Embora ninguém o chamasse, Sun-Ni se aproximou das duas legados e sentou-se, pronto para aproveitar o espetáculo. Ele estava muito interessado em observar esses dois espadachins extremamente habilidosos em ação. Ambos tinham sido treinados para o combate desde o dia em que começaram a andar. Assistir a eles certamente seria útil para o entendimento de estilos e técnicas de batalha. Sem mencionar que ele estava muito interessado em ver a revanche entre Nepis e Caster. Da última vez que os viu lutando, a Estrela da Mudança havia perdido, mas não por muito. Ela também havia segurado sua habilidade de aspecto naquela época, mas ele duvidava que isso mudaria hoje. A chama de Ney poderia ser usada tanto para curar quanto para aniquilar, mas, infelizmente, não para treinar. Caster lançou um olhar para ele e franziu a testa com visível desagrado. Ele estava irritado porque Sun-Ni estava prestes a aprender uma coisa ou duas sobre sua técnica, ou porque Sun-Ni estava atrapalhando seu tempo a sós com Nepis. De qualquer forma, eu não me importo. O que você está fazendo? Sun-Ni deu de ombros. Assistindo. Por quê? Essa parte do arco pertence ao seu clã ou algo assim? O orgulhoso legado balançou a cabeça e se virou. Faça como quiser. Nep lançou um olhar para Sun-Ni e não disse nada. No entanto, ele podia dizer que ela não se importava. Na verdade, era quase como se ela estivesse aprovando sua decisão. Sem perder mais tempo, os dois se chocaram em um redemoinho de aço, movendo-se com a velocidade que dificultava Sun-Ni acompanhá-los. O estrondo das espadas enchia o ar. Um pouco atordoado, ele encarou a luta furiosa com uma expressão vazia. Apóstrofo. Droga. Após os meses de caça a monstros na Cidade Sombria e suas lições com a Santa de Pedra, Sun-Ni pensou que havia desenvolvido muito suas habilidades. E ele realmente melhorou. A questão é que, comparado a Nepis e Caster, ele ainda estava tão atrás, que era desanimador. Antes, ele às vezes pensava que talvez pudesse enfrentá-los. Bem, pelo menos um deles. Em pé de igualdade. Mas agora, essa ilusão foi impiedosamente quebrada. Se as coisas dessem errado e ele acabasse do lado oposto das barricadas com Caster, enfrentá-lo seria o mesmo que cometer suicídio. Pelo menos por enquanto. O que, é claro, simplesmente significava que, em vez de enfrentá-lo, Sun-Ni teria que apunhalá-lo pelas costas. Anotei. Ele não enfrentaria um inimigo desse calibre de maneira franca, de qualquer forma. O que ele era, um tolo. Concentrando-se na luta, Sun-Ni observou atentamente. Com o benefício de sua nova experiência, ele conseguiu discernir mais e aprender mais com a forma como esses dois especialistas se moviam e agiam. Às vezes, ele até conseguia prever o que eles fariam em seguida. No entanto, com o tempo, uma carranca sutil apareceu em seu rosto. O que ela está fazendo? Isso não faz sentido. Sun-Ni conseguiu notar duas coisas inesperadas na forma como Nepis lutava contra Caster. A primeira era bastante fácil de perceber. Enquanto Caster não usava toda sua incrível velocidade, ele usava uma boa parte dela, tornando quase impossível para Nepis vencer qualquer uma das lutas. Ela perdia muito mais do que ganhava, quase sempre por algumas frações de segundo. O que aparentemente não era propício para o treinamento. Qual era o objetivo do treinamento se um dos participantes tinha quase nenhuma chance de ganhar por causa do quão grande era a diferença entre eles e seu oponente? Havia uma razão pela qual Nep nunca havia usado Sun-Ni como parceiro de treino no passado, afinal. Mas então, com um pouco de diversão, ele percebeu que a Estrela da Mudança estava fazendo exatamente o que ele havia feito com a Santa de Pedra. Ela estava se temperando contra uma força avassaladora. Foi por isso que ela instruiu Caster a usar apenas o suficiente de sua habilidade de aspecto para sempre ser muito mais rápido do que ela. Perder em uma luta contra um oponente superior era realmente a melhor maneira de aprender. Ah! Então eu estava certo em minha abordagem, afinal.
Se a estrela da mudança estava fazendo o mesmo, ele tinha que estar certo. A segunda coisa que ele notou, no entanto, era muito mais perplexa. Era que Nepis não estava usando seu estilo de batalha fluido e imprevisível de costume. Em vez disso, ela se movia com elegância precisa e firme, escondendo-se atrás de uma parede cuidadosamente tecida de defesa e esperando pacientemente por uma abertura para aparecer, em vez de criar uma ela mesma. Embora intricado e impressionante, este estilo ainda era um pouco deficiente em comparação ao seu verdadeiro. Além disso, embora fosse deliberado e confiável, também era rígido. Se havia uma coisa que Nepis jamais toleraria em sua arte de batalha, era a rigidez. Toda sua visão de mundo foi construída em torno da ideia de que nada tinha mais valor do que a adaptabilidade. Foi por isso que o estilo que ela ensinou a Sun-Yi se adequava tão bem a ela. Foi projetado para ser o epítome da mutabilidade. Então, a pergunta era: por que diabos ela estava usando algo tão estranho a ela contra Caster? A resposta era bastante óbvia. O Nepis estava tentando experimentar algo novo em um esforço para adotar elementos deste estilo em seu próprio. O que não parecia muito provável. Ou ela não queria que Caster conhecesse muito bem seu verdadeiro estilo de combate, por algum motivo. Mas qual poderia ser esse motivo? Sun-Yi esfregou o queixo. Interessante. Capítulo 214. Sombra transitória. Nepis desconfiava de Caster por algum motivo? Sun-Yi certamente desconfiava, e para ser completamente honesto, ele nem mesmo precisava de um motivo para fazê-lo. Sua intuição e paranoia geral eram suficientes. Mas a estrela da mudança era diferente. Ele havia aprendido uma lição amarga e agora sabia que tudo o que ela fazia tinha uma lógica firme por trás. Mesmo que essa lógica fosse completamente diferente da de uma pessoa normal, então, se Nepis estava escondendo seu verdadeiro estilo de batalha de Caster, havia uma razão para isso. Mas isso não fazia sentido. Por tudo o que mais ela havia feito, ele era seu tenente de maior confiança. A estrela da mudança confiava mais em Caster do que jamais havia confiado em qualquer outra pessoa. O próprio Caster também nunca havia agido contra os interesses de Nep. Na verdade, ele era até um pouco leal demais. O bastardo estava sempre perto de Nepis, como se estivesse colado ao lado dela. Ele também não parecia gostar quando outros se aproximavam demais dela. Nesse aspecto, ele era quase como aquela espada voadora da Cassie. Durante todo o dia no Arco de Mármore, o pouco amistoso Eco de alguma forma sempre conseguiu permanecer entre a garota cega e os homens que tentavam se aproximar dela por qualquer motivo. A mensagem que estava sendo enviada era bastante clara. Estou de olho em você. Na verdade, era bastante cômico. Sun-Yi balançou a cabeça. A dinâmica do relacionamento da estrela da mudança com Caster era realmente estranha. Mas, novamente, ele não tinha informações suficientes para tirar conclusões. Tudo o que ele podia fazer era manter os olhos abertos e tentar dormir com um deles aberto quando o belo legado estava de plantão. Talvez fosse alguma coisa estranha de legado. Como guardar os segredos do clã contra os olhares curiosos de outros clãs. Quem saberia? Olhando para os espadachins lutando, Sun-Yi de repente teve uma ideia. Depois de considerá-la por um tempo, ele olhou para eles novamente. Desta vez, seus olhos ardiam. Isso realmente pode funcionar. O problema com a técnica dele no momento era que faltava verdadeira individualidade. Sun-Yi sabia que havia um segredo escondido dentro de sua sombra que poderia se tornar a base de seu próprio estilo de batalha único. Ele simplesmente não conseguia entender qual era esse segredo. Seu progresso em decifrá-lo estagnou. Enquanto treinava, Sun-Yi tinha dificuldade em manter os olhos na santa de pedra e na sombra. Sempre que tentava, o cavaleiro taciturno inevitavelmente o enviava para um mar de dor. Mas mesmo que conseguisse de alguma forma, havia um muro invisível entre ele e qualquer coisa que se assemelhasse a entendimento. Ele estava precisando desesperadamente de uma descoberta. E se as sombras tentassem imitar alguém diferente dele? E não apenas alguém, mas um verdadeiro especialista em espadas no meio de uma luta. Sun-Yi não apenas seria capaz de observar cada pequeno detalhe de seus movimentos, mas também haveria algo com o qual compará-los. A sombra era uma parte dele, afinal. Era difícil dizer onde Sun-Yi terminava e a sombra começava. É por isso que a diferença em como ela se movia e como ele se movia era quase imperceptível. Mas se ela seguisse outra pessoa,
Ele seria capaz de separar o ritmo e o padrão dos movimentos dessa pessoa da sombra, contrastando-os com os dele. Isso tinha que funcionar. Queimando de expectativa, Sun-Yi esperou que Nepis e Caster fizessem uma pausa rápida e, em seguida, enviou a sombra para o belo legado. Passeando despreocupadamente pelo mármore branco, a sombra se aproximou de Caster e descaradamente grudou-se aos seus pés. Então, cruzou os braços e encarou o legado com um desprezo quase palpável. Caster encarou a sombra por alguns segundos e depois levantou a cabeça para olhar para Sun-Yi. Havia uma expressão muito estranha em seu rosto. O que você está fazendo? Sua voz não soou nada feliz. Sun-Yi deu de ombros com um sorriso despreocupado. Oh, não se importe com ele. Este cretino acabou de me fazer perder um fragmento de alma ascensionada. Como forma de punição, decidi fazer dele sua sombra por um tempo. Então, sabe, apenas faça o que você faz e não se preocupe com isso. A sombra virou a cabeça e o encarou com um olhar ameaçador. Sun-Yi podia praticamente ouvir seus pensamentos. Ponto. Quem você está chamando de cretino, seu cretino? Isso deve ser. Eu acertei, hein? Ah, desculpe. Esqueci que você não pode responder. Não dando mais atenção à sombra ofendida, ele apenas sorriu ainda mais. Caster franziu a testa, hesitou por alguns momentos e então disse através de dentes cerrados: eu preferiria que você não o fizesse. Sun-Yi suspirou. Ah, tudo bem. Tanto faz. Com isso, ele deu à sombra o comando para deixar o orgulhoso legado em paz. Ela se desprendeu de Caster, fingiu limpar as pernas com nojo. E caminhou até Nepis, só para se apegar aos pés dela com visível prazer. Até se curvou galantemente à sombra dele e fez questão de não atrapalhar. O que esse idiota está fazendo? Obviamente, Sun-Yi havia ordenado que a sombra se aproximasse do próprio Nep. Mas ele não esperava que ela ficasse tão visivelmente satisfeita com isso. Era como se a sombra estivesse simplesmente em êxtase por finalmente seguir alguém competente. Seu traidor. Nepis olhou para a sombra, sorriu e não disse nada. Bem. Ótimo. Agora, lutem. Os dois legados não o fizeram esperar muito. Poucos momentos depois, estavam novamente travados em uma feroz batalha. Só que desta vez, duas sombras seguiam Nepis. Ambas imitavam fielmente seus movimentos, porém, uma delas era ligeiramente, quase, imperceptivelmente, diferente. Sun-Yi olhou para ela com uma intensidade que ameaçava queimar dois buracos no mármore branco. Logo, seus olhos se arregalaram. Eu vejo. Acho que vejo. Lá, na menor diferença entre a maneira como a sombra da própria estrela da mudança se movia e a maneira como a sombra dele se movia, ele finalmente viu. Ele encontrou sua descoberta. Capítulo 215, sem forma. Observando os movimentos das duas sombras que seguiam Nepis, Sun-Yi finalmente conseguiu entender a base do evasivo estilo da sombra. Antes, ele apenas sentia um vislumbre de sua essência. Ele sabia que, assim como a sombra, a arte de batalha oculta era insidiosa, sem forma e sempre em mudança. Mas era aí que estava o problema. Um estilo de batalha era, por definição, uma estrutura, de padrões e princípios, uma doutrina que ditava como se deveria agir para derrotar um inimigo. Essa doutrina era usada como base e expandida em uma variedade de movimentos específicos para criar um estilo. Mas se algo não tivesse uma forma e sua forma estivesse sempre mudando, como poderia ser estável e estruturado? Sun-Yi não fazia ideia de como os conceitos que sentia estarem no cerne do estilo, sombra poderiam criar algo aplicável à prática. Insidioso, sem forma, sempre em mudança. O que ele deveria fazer com isso? Mas agora, ele entendeu. A chave para tudo isso era tão simples e evidente que ele quase riu. Porque ele não tinha adivinhado antes. Era tão óbvio. A ideia que unia tudo era tão inerente à natureza das sombras quanto a ausência de forma e a evasão. Era a imitação. Afinal, quais eram as duas primeiras coisas que vinham à mente quando se pensava em sombras? Que elas viviam no escuro e imitavam as coisas que as escondiam da luz. A base do estilo sombra era de fato insidiosa, sem forma e sempre em mudança. Seu conceito central era roubar aquilo que tornava o inimigo forte e usá-lo para destruí-los. Para dominar esse estilo, ele teria que aprender a se comportar como uma sombra. Sun-Yi encarou Nepis e Caster, mas não os viu. Sua mente estava completamente consumida pela revelação repentina. Ele não tinha mais tempo para prestar atenção à luta deles. Este estilo,
Este estilo tinha um potencial infinito. Se ele conseguisse dominá-lo, seria capaz de enfrentar qualquer estilo ou técnica usada contra ele, sem falar em se tornar um oponente extremamente imprevisível. O que poderia ser mais imprevisível do que uma sombra sem forma? Claro, era mais fácil falar do que fazer. Para começar, embora a capacidade de imitar o inimigo fosse incrivelmente poderosa, também exigia uma incrível quantidade de talento, experiência e percepção do usuário. Afinal, você não poderia imitar o que não entendia. Mais importante ainda, esta era apenas a base do estilo. Ele ainda tinha que expandi-lo na coleção real de princípios específicos. E treinar-se de acordo. Era uma tarefa gigantesca. Criar um estilo completo do zero poderia levar anos, se não décadas, para um verdadeiro mestre de batalha. Sun Yi nem mesmo havia arranhando a superfície desta empreitada ambiciosa. No entanto, tudo bem. Era um começo. As artes de batalha pessoais não eram criadas instantaneamente. Era um processo longo e árduo, com infinitas iterações surgindo e desaparecendo enquanto eram temperadas pelo cadinho do combate. Não é como se o estilo fosse inútil até se tornar perfeito. Sun Yi só tinha que levá-lo ao ponto em que pudesse ser aplicado na batalha de uma forma ou de outra. Isso, por si só, melhoraria tremendamente sua técnica. Ele sorriu, parabenizando-se. No entanto, no momento seguinte, uma carranca profunda apareceu em seu rosto. Mas como, exatamente, eu deveria fazer isso? Um tempo depois, quando o sol já estava tocando o horizonte ocidental, Sun Yi estava sentado sozinho olhando para sua sombra. Ele estava imóvel como uma estátua e absorto em pensamentos. Em seu rosto, havia uma expressão preocupada. Quando alguém se aproximou dele, Sun Yi demorou alguns instantes e, em seguida, olhou lentamente para ver quem o estava incomodando. Para sua surpresa, era Nepis. A líder do grupo ficou ali por um tempo, sua figura graciosa iluminada pelo sol poente. Então, ela sentou-se perto dele. Sun Yi piscou. Oi, Nep. Nepis fez um aceno. Oi, Sun Yi. Ele esperou alguns momentos e, em seguida, perguntou, Você queria algo? O canto da boca dela se curvou levemente para cima. Com um suspiro, a estrela da mudança olhou para ele e disse, não é nada demais. Eu só queria dizer que te vi lutando nas catacumbas. Você melhorou muito nestes 3 meses. Parabéns. Sun Yi sorriu. Isso. Bem, não é como se houvesse muitas oportunidades para levar uma vida tranquila na cidade sombria. Eu estava destinado a melhorar um pouco, não? Ela balançou a cabeça. Não se subestime, você realmente se saiu bem. Muito poucos teriam sido capazes de crescer tanto e tão rápido quanto você. Especialmente sem um professor. Após hesitar por um tempo, Sun Yi deu de ombros. Você mesmo disse. Uma batalha real vale mais do que 1000 horas de treinamento. Houve muitas batalhas. Nestes 3 meses. Nepis concordou e então perguntou, esse estilo firme e aterrado que você incorporou à sua técnica. De onde veio? Ele coçou a nuca e, lembrando-se das sessões infernais de treinamento com seu monstro de estimação, conteve a vontade de tremer. Eu apenas observei como a Santa de Pedra lutava e tentei replicar. Estrela da Mudança sorriu, como eu pensava. Eu também já vi ela lutar. É um eco muito formidável. Um dos melhores que já vi. Vindo de um legado, isso significava muito. Sun Yi, de fato, teve muita sorte de estar no lugar certo na hora certa para obter o eco da Santa de Pedra. Se os irmãos caídos das Aranhas de Ferro não a tivessem levado ao limite da morte, ele nunca teria sido capaz de sobreviver a uma batalha com a estátua viva, muito menos derrotá-la. Ele teve ainda mais sorte de ter um aspecto divino que permitia transformar ecos em criaturas ainda mais temíveis. No geral, Sun Yi era extremamente afortunado. Sua sorte era exatamente tão incrível quanto seu infortúnio. Ele sorriu. Você conhece meus atributos. Eu tenho sorte muitas vezes. Ela demorou alguns momentos e então disse, fico feliz que você tenha sido capaz de entender o verdadeiro propósito do estilo de batalha que te ensinei. Então ele estava certo neste ponto também. O estilo que Estrela da Mudança havia lhe dado foi de fato projetado para ser o mais adaptável possível e incorporar elementos de outros estilos sem problemas. Era uma arte de batalha fundamental perfeita. Para aqueles talentosos o suficiente para fazer uso dela, é claro. Que eram, provavelmente,
extremamente poucos e raros. Sun-Yi olhou para Nepis e, após alguma deliberação, perguntou, esse estilo seu é realmente o único? De onde veio? Ele estava muito inexperiente para perceber isso na época, mas o que Nepa havia lhe ensinado poderia ter sido considerado um raro tesouro. O estilo que ele dava como certo era, na verdade, uma obra-prima de puro gênio. Merecia ser famoso e onipresente. Mas não era. O que sugeria que esse tesouro era um segredo. Estrela da Mudança demorou um pouco e então disse, faz parte da minha herança. Sun-Yi piscou e olhou para ela, atônito. Então por que diabos ela me ensinou isso?